Olá, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço para todo mundo. Estamos vivendo mais um momento importante aqui na comunicação alagoana com o surgimento de mais um produto em caráter relevante na prestação de serviço para o público alagoano. Eu, Viderlan Araújo, ao lado de Marcos Rodrigues, no Gazeta News Entrevista. Nós vamos trazer personalidades da política de Alagoas, personalidades também da história do estado de Alagoas, todos os finais de semana e também em convergência com todos os veículos da organização Arnon de Melo. E para começar, Marcos, para mim é uma satisfação, uma honra estar ao seu lado aqui, daqui para frente também, ouvindo as personalidades de Alagoas. É verdade, Viderlan. Vamos aprender, né? E claro, tentar evoluir um pouco mais, né? Afinal de contas, o nosso entrevistado está com 75 anos e ainda está em evolução. Então, vamos continuar evoluindo também, né? E nessa linha de aprendizado constante, nós vamos trazer as apresentações aí desse nosso convidado, que para nós é um motivo também de muito orgulho de recebê-lo aqui no estúdio. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Alagoas e tem uma história forte com uma das mais importantes obras do país, a Ponte Rio-Niterói. Mas foi a política que se transformou na sua maior paixão, onde ele construiu, usando a metáfora da engenharia, a sua maior história como ex-prefeito de Maceió e ex-governador por 2 mandatos. Também traz no currículo a marca de ser ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Maceió. Atualmente assume o posto de vice-governador do estado de Alagoas, Marcos. Pois é, você esqueceu que ele também foi prefeito, né? Foi por isso prefeito que se qualificou também a ser prefeito. A gente não disse o sobrenome, mas agora vai cair a ficha, né? Filho de dona Noélia Lessa Santos e do senhor Geraldo Melo dos Santos, ele chega aos 75 anos, como nós já revelamos aqui, sem querer parar, e segue construindo como bom engenheiro, tijolo a tijolo, a sua trajetória política aqui em Alagoas. O militante que começou sua história no Partido Comunista, foi líder estudantil, como a maioria, né, das lideranças, e escreveu o livro Coragem para Sonhar e Fazer. Ele é o primeiro entrevistado do Gazeta News Entrevista, Ronaldo Lessa. Aê! Seja bem-vindo, Ronaldo. Eu que agradeço a honra de começar um programa dessa envergadura, entendeu? Num grupo, que vocês fazem parte de um grupo de comunicação importante mais do que nunca. A comunicação é essencial. A gente está vivendo um mundo... Ontem eu assisti Guerra Civil, que recomendo às pessoas que queiram refletir sobre o momento que a gente está vivendo, entendeu? Portanto, no Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo. Guerra Civil é com um brasileiro lá, com um ator, que é o Moura, como é o nome dele? Wagner Moura. Mas o filme se passa nos Estados Unidos, o Oeste brigando com o Leste, de um país que já teve Norte com Sul. Mas serve para qualquer momento. Portanto, muito obrigado pelo convite e a honra é minha em estar aqui. Quer começar, Marcos? Sim. Por favor. Ronaldo, você assistiu Guerra Civil, a gente vai e lhe apresenta aqui como militante estudantil. O que é que aquele militante estudantil do passado, comunista, pensava de transformar a realidade política do país, talvez do nosso estado, num estado, né, marcado aí por oligarquias até hoje? O que é que guarda no coração do Ronaldo aos 75 anos, daquele jovem lá que queria mudar o mundo? A coisa que foi mais importante que pôde ver é a minha origem, né? Primeiro, o berço, né? Eu acho que meus pais, apesar deles não gostarem, meu pai não gostava de política, minha mãe adorava. Até porque ela era neta do governador do estado. Joaquim Paulo Vieira Malta era o avô dela e foi governador daqui. Então ela já tinha no sangue esse DNA. Mas o mais importante não é isso, porque eu jamais imaginei de ser nem vereador, quando jovem e adolescente. Imaginava tudo na vida. Meu sonho era ser engenheiro. Mas morei na Pitanguinha, vi o que era o carro do meu pai ser ambulância, vi a contradição da classe média, da burguesia e das pessoas pobres, vi o proletariado chorar quando morreu Getúlio Vargas. Ali na Pitanguinha tinha casas de pessoas que eram operários da Alexandria, ali em Bom Parto. E eu via na casa da Quintina, nossa lavadeira, as pessoas botar luto na porta, na janela, e chorar pela morte de Getúlio Vargas. Então, isso foi que foi construindo dentro de mim uma ideia de que o mundo podia ser melhor, né? Claro, e na minha juventude fui por esses caminhos do Partido Comunista depois, né? Mas, na verdade,
A minha prisão, por exemplo, quando estava estudante, foi com outros companheiros e companheiras, homens e mulheres, colegas estudantes, que, revoltados com as torturas que a ditadura fazia, a gente saiu na rua para denunciar, botando nos pontos de ônibus um panfleto com um aramezinho, para quando as pessoas, os operários, qualquer pessoa fosse pegar seu ônibus, visse que estava sendo feito torturas aqui na delegacia de Alagoas. Que tinha alguma reação, que vocês estavam reagindo? Exatamente. A gente estava denunciando, porque não se podia fazer outra coisa naquela época. Foi isso que me motivou a ser preso naquele período. Posterior, saí rápido em relação naquela época, que era gente torturada, morta e tudo, em relação a Manuel Lisboa, Selma Bandeira e tantos outros, né? Jaime Miranda, que ninguém sabe, até hoje ninguém tem um corpo dele. Eu saí e fui absolvido pelo Quarto Exército. Primeiro, porque não tinham prova nenhuma para mim. Segundo, porque eu também não era de partido nenhum. Jamais eu tive qualquer contato com Jaime Miranda ou qualquer outra pessoa do partido. Depois que eu fui absolvido e tal, que eu continuei meus estudos, eu disse, bom, eu vou pelo menos saber porque eu fui preso, como me chamaram de terrorista, comunista. Aí foi que eu comecei a ler essas coisas daí e passei 2 anos no partido. Então você é o único militante de esquerda que primeiro foi para a prática e depois foi estudar, né? Estudar, claro. Porque a maioria estuda e depois vai para a prática. Pois é, mas o meu caso é o contrário, mas era como a maioria dos meus colegas jovens. Por exemplo, a AP eram jovens católicos revoltados com a tortura, com a falta de democracia, né? Então, era o sentimento que a gente tinha de um mundo diferente, da liberdade, do direito a estudar, que naquela época eles queriam dar o ZAID aqui, que era escola paga. Então, a gente queria isso, queria um mundo melhor e não tínhamos... Era resistir, era a única coisa que nos cabia. Mas depois eu, evidentemente, fiquei... Num segundo momento, já meu pai falecido e tendo que cuidar da família, né? Meus irmãos mais novos, todos eles passaram por mim. Então, eu optei por ajudar a família dos presos políticos. Comecei o meu caminho pela anistia. Já estava no Rio, já tinha me formado, fui para lá e foi onde eu exerci minha profissão de engenheiro. Aqui em Alagoas, a última que eu fiz foi entre Penedo e Igreja Nova, a obra do Boacica. Mas lá foi Ponte Niterói, metrô e tal. Toda a minha história de engenharia foi no sul do país. E fiquei 2 anos também em Curitiba. Mas depois eu vi que eu fui professor aqui, uma coisa que me orgulha muito, né? Ter sido professor, e acho que todo mundo deve ser a vida toda professor e aprender. Não é basta ensinar, você aprende todos os dias. Você falou, o Ronaldo com 75 anos, na hora que eu disser que já sei de tudo, é porque vou para a cova. Porque cada dia você aprende mais coisa e a vida só tem sentido se for exatamente um aprendizado. Um eterno aprendizado. Constantemente. Agora, essa imagem de militante é uma situação muito interessante, porque as pessoas elas construíram hoje na nossa sociedade essa ideia de que o militante ele precisa estar devidamente caracterizado. E vejo um Ronaldo Lessa, como militante também, que tem hoje trânsito livre em várias esferas políticas. Como você conseguiu se lapidar diante da passagem do tempo para esse momento, ter uma abertura, por exemplo, no aspecto político tão bem aceitada diante de todas as esferas em várias camadas aqui da sociedade, Ronaldo? A gente vai aprendendo. Por exemplo, quando eu cheguei à conclusão que eu adorava ser engenheiro, já sou um arquiteto frustrado, tanto que eu tive ótimas notas excelentes, gosto de projetar, de mexer. Tudo isso, e ensinar também é uma coisa que eu acho fascinante. Mas eu cheguei à conclusão de que eu usei esse termo no dia que eu me afastei. Eu era vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Já estava... Voltei à política dessa forma, não mais como presidente do... Aqui eu fui presidente da FADU, como estudante. Né? Que é de esportes. Federação Alagoana de Esporte Universitário. Lá no Rio, cheguei a vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Mas aí, eu digo, bom, não é... Tudo isso é maravilhoso. Mas eu queria participar das obras que o povo precisa e não das obras que eles pagam para a gente fazer. Essa... Quebrei nada, né? Não, tá tudo em casa. Então isso foi a primeira mudança. Quer dizer, eu parti para o quê? Para homem público. Tentar
servir. O termo que eu acho é esse. E é importante que a gente coloque isso, sobretudo pelo momento que a gente está vivendo. Primeiro porque estereotipar a política como uma coisa de bandido. O cara é político, como que diz, aquele cara é safado. Entendeu? Quer dizer, você pega uma coisa que é... Eu digo até agora, quando eu agradeci as coisas de aniversários, o carinho da população com a gente, as manifestações que eu tive, eu agradeci o seguinte: olha, eu fiz uma opção que todo homem público faz e deve fazer, que é de contribuir para ajudar os outros. Qual é a missão da gente? A engenharia... E quando é gestor é pior ainda, porque você é um pouco de cada coisa, mas você abdicou do magistério, abdiquei da engenharia para servir. O homem público é para servir. Eu tenho dito isso. Não há outro significado na vida. E quem não gosta disso, não entre. Vai ser empresário, vai ser qualquer outra coisa que o mundo precisa de cientistas, de médicos, de Einstein, de todas essas coisas que fazem o mundo melhor. De profissionais dessa natureza. Agora, aquele que entende que a principal missão é essa, aí esse vale a pena. Portanto, a política e eu continuo insistindo, e talvez seja isso que me faz um pouco a diferença dos outros. A política é, de todas as profissões, a mais digna que eu encontro. Como do mesmo jeito que diz o sacerdócio. Sim, só que o sacerdócio eu faço por uma pugnação de um Deus que eu imagino, o sacerdote. Se você vai para o evangélico, você tem um pastor, você tem o seu Deus, imagina. O político não pode ter Deus. 1, 2 ou 3. Tem um Deus. O Deus de respeitar, inclusive, o que não tem Deus. Aquele que não conseguiu... É porque como gestor você trabalha para todo mundo. Não pode. Né? Ele trabalha para todo mundo. Entendeu? Então, eu acho que essas coisas foram avançando. Por exemplo, eu dizia que achava que todos os meios de produção devia ser estatizado. Achava que era a tese daquela época do socialismo que vinha da União Soviética, daquela região. O tempo, quando eu comecei a trabalhar, sobretudo num país, gestor num país capitalista, fui verificando o seguinte, que certos setores não têm sentido. Por exemplo, como é que você vai querer que estatize os hotéis? Se o privado pode fazer isso muito melhor do que o poder público. O poder público precisa se sistematizar em algumas coisas que são fundamentais, entendeu? Então, começo a modificar um desenho de sociedade que eu imaginava que ao longo dos anos você vai aprendendo. Agora, o que não muda é a necessidade de a gente ter a ética do trabalho, do ser humano, de valores universais. Quer dizer, o capital tem que estar a serviço da sociedade. E não a sociedade, como a gente vê hoje, escravizados, marginalizados, pobre a serviço de um capital que não tem limite. Continuando, né? De todas as coisas. Eu vou dizer até o seguinte, uma coisa que todo mundo adora e eu amo também. Futebol. Justifica o que se gasta, que o mundo gasta com futebol. Se parte daquele dinheiro não for para produzir bens e pessoas com melhor de vida, estou falando por uma coisa que é paixão da gente. Sim. Entendeu? Todos nós, né? Então, é por isso que há essas mudanças, mas mantém-se firme. O que me move, me faz... Se você de 75 anos, ainda tem disposição, né? Disposição. Passa rápido. Porque ela é um motor. Na sua primeira gestão, como prefeito, o lema era Maceió para todos, né? Maceió para isso todos. Continua na sua fala. A gente vê isso ainda como um instrumento do Ronaldo que age politicamente hoje. Como é que você analisa que foi o contexto que levou Maceió a romper com aquele ciclo político ali que só tinha Suruagi, Guilherme e tal, e de repente surge o Ronaldo Lessa? Foi o contexto do impeachment? Foi o que é que fez naquele momento o maceioense dar uma guinada mais de centro-esquerda, mais progressista e fazer o Ronaldo aparecer para a política como gestor? Porque a gente sabia que a sua atuação, a parlamentar, já era progressista. Mas sentar numa cadeira, ter que negociar com a empresa privada, com o servidor público, o servidor público lhe impressando. Ronaldo, e agora? Né? O professor, e agora, Ronaldo? o aumento. E aí, como é que foi o contexto político que levou o Ronaldo a se eleger prefeito com Heloísa Helena como vice, né? Que o PT desprezou. Porque o PT elegeu na convenção o Ricardo Coelho
para ser o meu vice. E eu disse, olha, eu achava que devia ser uma mulher. E tinha vários nomes ótimos, Maria José Viana, Alba, Jared. O PT tinha um celeiro de mulheres competentes e inteligentes, que podiam ser a vice. Mas o PT não queria, porque eles achavam que precisava delas como vereadoras. E elas seriam grandes vereadoras, se pudesse ter sido naquela época. Mas aí eu encontrei a Luísa, Pedro Verdino que disse. Luísa Helena é uma sindicalista, é presidente do Sindicato da Enfermagem, uma mulher de fibra. Aí o PT não conhecia direito a turma, acho que ela não era ainda ligada assim à elite do PT. Aí o pessoal, não, Luísa Helena pode ser. Foi a minha sorte, porque a baixinha no meio da rua, só eu e ela para aguentar aquela campanha. Quais foram as coisas que eu acho que determinaram essa mudança? Primeiro, o Guilherme ganha a eleição de prefeito de Maceió, renuncia, passa para o João Sampaio, que renuncia e fica 30 dias um vereador no cargo para poder fazer eleição. Depois elege um tampão, que foi Pedro Vieira. Depois o Pedro termina o mandato e aí ainda teve a presidente da Câmara ainda teve que em janeiro assumir, porque o segundo turno da gente foi em janeiro. Então 6 prefeitos. Então, eu acho que isso cansou a população. Era um desrespeito ao povo. 2, o impeachment do Collor. Porque naquela época, quando as pessoas... O Collor teve uma votação estrondosa aqui, mas eu era o anti-Collor. O Theo me tentou ser... Quando viu que a maré estava brava, tentou ser o anti-Collor, eu digo, não, você, em 86, votou nele. Porque em 86 ganhou o primeiro lugar o Collor, governador, o segundo o Guilherme, o terceiro eu. Que, na verdade, eu entrei ali porque a esquerda pediu, eu podia ser candidato a deputado federal, me reeleger. Eles chamavam você de candidato garçom, que não passava de 10%. Aí era outro fator. Teve isso. Então, depare bem. Então, o que ocorre? Aí começou a subestimação. Um vereador, candidato, tendo um senador aqui contra e o presidente da Assembleia apoiado pelo presidente da República. Olha a força, entendeu? Mas eu estava contando o seguinte, quando o Collor perde, houve um sentimento do pessoal como se como se tivesse sido traído. Eu acho que aquilo mexeu, porque a força do Collor aqui era estrondosa, deu uma vitória enorme. Então o Theo, eu digo, não, você não é um anti-Collor, você votou no Collor, que está na coligação do Collor. Então o anti-Collor era eu. Outra coisa que eu peguei. Terceiro, a subestimação. Eles humilharam. Eles diziam candidato garçom, que era uma forma de subjugar, não passa de 10%. Pejorativa. E os garçons começaram a ter a simpatia. Eu chegava nos bares, nas barracas, deixava roupa de papel, todo mundo era. Você me representa. Entendeu? Então, houve essas coisas muito legal assim. essa história. Eu não sabia que os garçons tinham feito assumiram Ronaldo. Porque eles viram que era forma pejorativa, quando chamava candidato garçom. Como que ele sabe? Não é nada. Né? Era. Mas, na verdade, ele queria dizer os 10%. Eu entendi. Mas era uma forma ruim. Então, todos esses fatores, eu acho que era um momento de guinada. Levava para um silêncio e as pesquisas me colocavam lá embaixo mesmo, né? Mas, na verdade, em 15 dias, toda coisa. Aqui nessa televisão, Gazeta, veio o debate, foi que ocorreu. Eu cheguei aqui, fiquei esperando, nenhum dos dois vieram. Aliás, ainda veio a equipe do Teotônio, mas depois para me negociar para eu ir embora, para não ter debate. Eu digo, eu estou aqui, eu quero debater com eles dois, chame. Aí o nosso Márcio Canuto leu o editorial mostrando à população que foi um desrespeito à população, uma desconsideração. Era o único debate que tinha. Outro órgão de comunicação na televisão fazia. Exatamente. Então eu lá e ouvindo ele ler um editorial, quer dizer, isso pesou. Isso pesou. E eu comecei a partir daquele dia de chamar ele os fujões, que não tiveram coragem de me enfrentar. Naquele dia mesmo nós saímos daqui correndo para comer miolo, porque a gente não tinha gráfico para fazer. Correndo e jogamos na rua. Isso aí. Você que está vendo isso aqui, não era tempo de internet não, era papel e muito papel. Se saísse o erro de português, ficava o erro de português. E nós vamos continuar com Ronaldo Lessa, vice-governador de Alagoas, falando aqui com a gente no Gazeta News Entrevista. Primeiro momento, Marcão, já deu para dar uma pincelada de muitas coisas históricas, né? Não sabia do papel dos garçons na eleição do Ronaldo. Mas não sabia dessa Eles questão, merecem um registro. Não sabia também dessa questão dos debates, né? Dos fujões dos debates também. Nós vamos trazer muitos outros assuntos ainda logo depois do intervalo. Continue conosco, voltamos já.
Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos. Evoluindo a informação. Estamos de volta com o primeiro episódio do Gazeta News Entrevista, voltando aqui ao diálogo, né, ao lado do Marcos Rodrigues, essa lenda da comunicação também de Alagoas. Mas lenda é um entrevistado, eu não estou aqui, realmente pô, é o concurso, né? Estamos falando aqui realmente de Ronaldo Lessa, vice-governador de Alagoas, falando inclusive dos momentos históricos, né, de como ele entrou na política e agora gostaria também de provocar essa situação como governador de Alagoas, a chegada, por exemplo, ao governo de Alagoas e os desafios daquela oportunidade, pegando toda a desconfiança de uma população alagoana diante de situações recentes envolvendo, inclusive, atrasos de salários, servidores reclamando bastante naquela época, Ronaldo. Como é que foi o desafio de ser governador de Alagoas num primeiro momento, diante de todo esse processo de transição que você narrou aqui, né, que Vossa Excelência narrou aqui no primeiro bloco? Veja, naquela época não havia reeleição. Então nós buscamos encontrar uma pessoa que pudesse dar continuidade ao nosso trabalho. Essa pessoa foi a Cátia Borges, o que fez a Heloísa ficar braba, com ciúme enorme, né? E as pessoas do outro lado que diziam que a hora que eles tinham tudo para eleger o sucessor, brigam as duas, estão no mesmo campo, é um perigo para a gente perder a eleição. Não ocorreu, graças a Deus, as duas foram para o segundo turno, né? E Cátia é eleita, né? Ganhou da Heloísa, muito apertada a eleição, mas ganhou. E a Heloísa, depois a gente retoma o projeto, que era um projeto, claro, de centro-esquerda, um projeto futurista, progressista, para a gente cuidar das pessoas da cidade, o que queria. Quando chega 98, eu e a Heloísa nos encontramos de novo, né? Aquela companheira que tinha sido muito importante na minha eleição de prefeito, ela vem para o Senado. E eu acho que foi a primeira senadora que Alagoas já elegeu, né? Uma pessoa com o temperamento dela, com o perfil dela, muita gente não gosta, não sei o quê, mas ninguém pode negar, inclusive o brilhantismo que ela foi como se representando de Alagoas no Senado Federal, né? Ganhamos a eleição os dois, numa eleição também muito difícil, porque ela enfrentou Guilherme Palmeiras, se não me engano, era a reeleição dele, ele entrou em 90, 98, era o Guilherme que estava, portanto, um homem que já tinha sido governador do estado, né, senador da República, e nós vencemos a eleição. E vocês criaram a frase de que tinham que tirar a velha política, né? Era. Você falava isso. Tem até um companheiro que era daqui, o Regis, que usou o bordão quando enfrentei o Collor e o Guilherme em 86. Ele dizia assim, são farinhas do mesmo saco. Teve essa expressão. Ele usava o Regis inventou isso e tal. Foi bem. 98 era um momento novo, o Estado estava vivendo dificuldades enormes, né? Folhas atrasadas, né? Servidor cometendo suicídio. Né? Quer dizer, então a gente viveu um drama na década de 90. Aliás, a década de 90 foi uma década muito difícil de todo mundo. Uma força... Foi quando se sustentou um pouco o neoliberalismo. Deu uma guinada em vários países, mas aqui demorou até, porque embora tenha havido o plano real, mas o Suragi não conseguiu, a equipe dele, a compreender a diferença do plano real para a economia do passado, né? Que a gente tinha um over... Não era, à noite a moeda mudava no dia seguinte. Os governantes, às vezes, pagavam a salário com esse jogo de dinheiro. Só com juros. Quer dizer, então, foi uma mudança radical no país. Isso não ocorreu aqui no governo do Estado. E eu tinha acabado de fazer um governo bem avaliado. Tanto foi bem avaliado que as duas
a minha vice e a minha secretária de saúde, que a Kátia fez um belo trabalho, as duas teve tanta projeção que a Luísa se elegeu deputada e depois foi senadora, né? E a Kátia elegeu-se prefeita e foi reeleita depois. Então havia todo um clima de um novo, de uma renovação e tal, e eu saí num ônibus com a Luísa, que a gente conseguiu, rodando os 102 municípios, eu fazendo o livro, dando às pessoas o livro para ler, aquele Alagoas para Todos, entendeu? E a gente, numa disputa muito difícil, porque 96 prefeitos não me apoiavam, só 6. Então era um negócio muito difícil. Mas havia o silêncio do povo, havia o inconformismo, havia o desespero. Quer dizer, o problema das pessoas é saber o seguinte: esse cara é alternativa ou a gente mantém? Porque o Manuel Gomes de Barro era o vice do Suruagi. Muito forte. E eles, né? no começo do governo, disseram: vai ser um governo a 4 mãos. Um governo a 4 mãos. Quando o Suruagi retira-se, renuncia para o Manuel Gomes de Barro, que ainda deu algumas acertadas, assim, teve várias folhas que ele botou em dia, ele já começou a dar uma guinada diferenciada. Mas, na verdade, eu acho que pesou muito a história de que era o governo de 4 mãos. Quer dizer, as 2 mãos do Mano... Isso é o que a gente chama o imaginário popular. As 2 mãos trabalhou naquele momento. E as minhas 2, que eles me viram como vereador, que eu fui, sim, deputado, né, e prefeito. Então, havia a esperança de que, na verdade, a gente pudesse fazer as mudanças, e fez. Com o contexto nacional também, né? Porque vinha ali o Lula com condições de disputa nacional, eles vinham nos estados, né, tentar ajudar também as campanhas, né? Tinha um cenário ali que meio que impulsionava. Mas esse da economia do estado, além da repercussão da sua passagem lá como prefeito, né, também meio que criou algo positivo por aí. Pelo menos entre Maceió e a grande Maceió, eu me lembro que o TRE, as pesquisas já apontavam que você vinha numa ascensão importante, né? Mas aí você vai e ganha. Aí quando você ganha, você pega lá um primeiro momento, né? A Assembleia tinha lá o perfil, quem era Ronaldo e quem não era, porque o povo vota no Executivo, mas esquece que o Executivo precisa do Legislativo. E aí tinha a pressão que você tinha que administrar. Eu não tinha maioria. Parlamento, não é? Eles pressionando. Obviamente, as dívidas feitas na gestão anterior, você tendo que fazer uma auditoria para separar o que era deles e o que ia começar seu. E aí, foi difícil essas primeiras noites? Foram muito. Foram os primeiros cabelos brancos mais ferozes? Foi porque teve vários problemas. A gente teve um problema foi esse. Foi o confronto com a Assembleia Legislativa, porque eles criaram o grupo dos 14, liderado por Antônio Albuquerque, entendeu? E não deixava passar nada. Né? E isso era por uma insatisfação de que eu tomei 2 medidas que foram importantíssimas para o Estado, mas que contrariou a Assembleia e o Judiciário. Que foi, quando foi feita a negociação da dívida, foram assinados entre o governo do Estado, ou seja, Suruagi e Mano, e o governo federal Fernando Henrique Cardoso, 32 pontos, dos quais tinham vender ao gás, vender a Casal, vender a CEAL, não aumentar o 10º do Judiciário e não aumentar o da Assembleia, até que se chegasse na média do Nordeste, que era um dos mais altos, era o de Alagoas. Então tinha vários itens. Alguns eu cumpri. Né? Vender as ações do Matador, vendi, entendeu? Outros não cumpri. Por exemplo, e fui ao Fernando Henrique dizer que não ia cumprir. Por exemplo, o Casal não admitia. Acho que a água é um erro que estão fazendo. Na minha opinião, o governador sabia que eu era contra essa outorga das águas e o pessoal vai ver daqui a alguns anos. Porque os países que fizeram isso estão voltando atrás. Então, sou contra o que fizeram. E não vendi nem ao gás. E a Algás era a empresa que dava lucro. Como é que eu ia vender? Não vendi. Agora, 2 coisas perigosas eu fiz. Não aumentei o do da Assembleia, nem aumentei do Judiciário. Aí o pau cobriu. Entendeu? Mas eu tinha folhas atrasadas. Para controlar a economia. Eu tinha que pagar, o pessoal estava entendeu?
Como é que o pai de família chega em casa e diz não tenho dinheiro no final do mês? E ao mesmo tempo o servidor cobrando reposição inflacionária e ganho real. Então foram coisas que tive que enfrentar. Evidentemente que hoje o clima é outro, você vê a própria harmonia entre os poderes é outra coisa que o Paulo está vivendo no outro patamar, mas eu tive que enfrentar isso tudo. E no começo também teve problema. Eu ainda me lembro que... Não, mas aí foi na prefeitura, que eu entrei e na semana seguinte, o mês seguinte, a educação quis fazer greve lá e fez uma assembleia no estadual. Mas você enfrentou greve também no estado? Você teve polícia civil ali que foi pesado, mas né? a civil que me pegou, é que já era uma implicância deles comigo. Depois do governo Tel, eles botaram a faixa. Ronaldo, a gente era feliz e não sabia. Porque o que eu fiz de avanço na segurança pública desse estado é só fazer um retrospecto, inclusive deles, com criminalística, com isso, com aquilo outro. Quer dizer, dei uma autonomia. Os delegados antigamente não tinham autonomia, eu dei a economia. No interior era o empresário que botava o combustível, que dava o pneu, que emprestava isso. Eu acabei com isso, de autonomia à polícia, entendeu? Foi muita coisa que a gente fez. Eles tinham ligação com a classe política no interior, né? Os políticos bancavam as reformas. E, em compensação, quando tinha os problemas para prender alguém, era dificuldade. Aí ele acabou com isso. E você é considerado o pai dos concursos, né? Você e a Kátia, 20 mil concursados. Quando eu peguei, porque houve o PDV. Teve esse detalhe. Teve o governo, no governo o PDV. O povo não recebia o salário, queria receber entrando no PDV, para pelo menos sobreviver durante algum tempo ou abrir algum negócio. Teve gente que aplicou o dinheiro, se deu até bem, mas a grande maioria depois se arrependeu do PDV. Até hoje. Então, se você já tinha um estado que precisava de gente, ficou dependendo de muitos professores, médicos, enfermeiros, economistas. Então, foi um outro trabalho meu, foi a recuperação do Estado. A gente foi fazendo paulatinamente, não podia pegar dinheiro emprestado, que a situação da gente não permitia. É diferente de hoje, você vê o governador poder pegar dinheiro emprestado, o prefeito poder pegar dinheiro emprestado, e a gente não tinha essa condição, pelo clima que a gente pegou e o nível de comprometimento. Mas fomos tocando como o barco queria, né? Enfrentando... O interessante é o seguinte, sabe como era o ônibus que a gente passava? Era Papa-Votos. A gente escrevia do lado do ônibus. Porque não teve o Papa Móvel? Sim. Quando tentaram matar o Papa, a gente usou isso. E rodou o Papa Votos. Rodou o estado todo com aquele ônibus. Sabia que era difícil. Porque faz uma pesquisa daquela época, mais de 20 anos atrás. 98, quantos anos? 26 anos atrás. 26 anos. Você perguntava ao cara de quem ele ia votar, se ele tinha coragem de dizer que não ia votar no prefeito ou no governador que o prefeito mandava. Quer dizer, então, é por isso que as pesquisas também nunca davam a gente bem, entendeu? Mas o clima de insatisfação e de aceitação de uma nova proposta já começava a surgir. Eu acho interessante o posicionamento quando se fala da questão da privatização. Isso não significa que o vice-governador é contra a privatização ou qual é o seu ponto de vista a respeito desse assunto? Tem coisa que eu sou absolutamente contra. Eu acho que não empresa com caráter social. Eu não vejo por que você fazer presídio com privatização. Entendeu? Aliás, o Reino Unido fez e agora está estatizando de novo. Essa questão da água, a Roma fez, e Paris também, está estatizando novamente. Porque depois, esses caras que botam o dinheiro em bolsa, eles estão preocupados se você tem gente precisando, se tem, por exemplo, imigrantes que vêm, gente pobre ou não. Ele quer saber o dinheiro quanto vai dar de lucro. Agora, o Estado não, o Estado é obrigado. A gente, quando entra ali, é para atender. O dinheiro do rico é importante, porque gera emprego, gera isso, gera aquilo outro, mas o que precisa, o mais pobre, a gente tem que fazer a compensação. Eu acho o seguinte, mesmo com o capitalismo, vamos supor que não mude, o que eu acho que devia mudar, eu acho que o socialismo é que não tem exemplo, mas era uma sociedade muito mais equilibrada. Por exemplo, você tem a Petrobras. A Petrobras já dá, participação nos lucros, não dá? Isso. Por que eu não podia dar uma empresa que ganha dando dinheiro, uma dessas da internet de hoje, que domina o mundo? Por que os seus funcionários não tinham direito? Até no Estado, quando eles querem, eles já fazem isso, quando interessam a eles. Os procuradores eles ganham sucumbência. Não ganham? Ganham. Uma participação do dinheiro que o Estado recebe. Quer dizer, então, quando a elite quer, ela sabe
tratar da divisão. Mas quando não então chega nela, passa por outro lado, ela não se preocupa. Esse é que é o grande problema. Eu acho que a gente tem que continuar lutando pelo desenvolvimento, pelo crescimento, mas isso só tem razão se for para servir a gente. O dinheiro só serve se for para construir a felicidade, os direitos humanos e viver com dignidade. Você vê aqui na Globo News, você vê como está a África. Se justifica aquilo? Dá o remedinho, dê R$1 por dia para essa criança não morrer. E com o exagero que a gente vê no mundo. Não, pelo amor de Deus. Ronaldo, você criou uma coisa no seu governo que é muito importante, poucos sabem disso, é o Fundo de Combate à Pobreza, o FECOEP. Quando surgiu, eu me lembro que eu fiz matéria sobre isso, pô, será que a gente vai conseguir, né, mudar esse cenário? Tinha uma cidade aqui, Teotônio Vilela, né, tinha virado notícia nacional, né, morte de criança, uma coisa terrível. Aí surge o FECOEP, né, que tem ali uma taxazinha percentual de alguns produtos de consumo nosso, itens, né, e é arrecadado para fazer o fundo. Mas a gente ainda continua falando de pobreza. E continua falando, tem uma campanha do governo na TV, né, falando que voltamos para o mapa da fome. Hoje você está no governo, não é, na condição de vice, você somou com essa gestão, depois de uma experiência aí no município. Como é que o Ronaldo, que construiu esse cenário para combater a pobreza, ainda está num governo que ainda tem pobres que precisam ser assistidos? Como é que você intervém no governo para que, sei lá, o próprio FECOEP vire uma realidade, né? Eu estou nesse governo e achei que fiz certo, viu? Porque esse governo é progressista. O Paulo luta pela inclusão. O Paulo está preocupado com os povos originários. Aquilo que eu fiz quando era governador, que botar na escola pública a oficialização e a responsabilidade de cuidar dos indígenas, que é um real, inclusive, prepara professor para indígenas, que eu não sei se tem outro estado do Brasil que faça isso. Quer dizer, o Paulo está defendendo isso. O Paulo está fazendo também a questão dos quilombolas. Quer dizer, contra qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de preconceito, xenofobia, homofobia, qualquer coisa. Então, isso já é uma coisa muito importante. Agora, você pergunta, e por que o FECOEP ainda não deu o resultado que queria? Primeiro, o país está assim. Isso aí não foi um caos de Alagoas. Pelo contrário, o Nordeste foi a região do Brasil que mais cresceu. Pega os resultados aí. Com tudo isso. Entendeu? Houve uma capitalização. Começou no Renan, quando a dívida, que eu pagava 15,5%, caiu para 5,5% e ainda teve 1 ano e meio de não precisar pagar. Tem um termo que eles usam lá, que é suspensão. Pois bem, então começou a ter capitalizar e crescer. Isso avançou, você está vendo as duplicações, os hospitais, as UPAs, quer dizer, uma parte de desenvolvimentista, né, e de construção estrutural foi dado ao governo do Renan. Agora, o que é que eu acho? Porque não foi efetivo, porque não teve, não foi preciso, não foi possível fazer a concepção do que é o FECOEP. O FECOEP está lá, Fundo de Combate para Combate e Erradicação da Pobreza, para ser usado em projetos estratégicos. O que é que eu quero dizer com isso? O governo federal libera aquela transferência de renda, uma cota mínima, 500, 600, dependendo de uma coisa, até dependendo do número de pessoas, até chega até mais lá o valor dele. Que é para o cara não morrer de fome, está certíssimo. É assistência, você tem que socorrer. Agora, o FECOEP não é para isso. Não é para isso. O FECOEP é para tirar o cara daquilo. Ou você vai querer que se a gente tem 30 milhões na pobreza, precisando desse dinheiro, essa transferência, e nunca sai daquele lugar, o importante é saber quantos estão saindo dali e estão, por exemplo, vivendo a conta própria. Isso é que é o FECOEP. Eu, como secretário de Agricultura, fui votar no governo do Renan, naquela época, sobre a questão da utilização do FECOEP, porque tem um conselho que vota. E teve votações que eu fui contra. Por exemplo, dinheiro para instituições de combate ou de proteção às pessoas dependentes químicos. Esse dinheiro do FECOEP não é para isso. Todo respeito. O Estado tem que proteger e ajudar as pessoas dependentes de química, mas vai buscar o dinheiro no outro canto. Da saúde. Então, o que está acontecendo é o seguinte, a aplicação não está sendo correta do FECOEP. Essa é a grande verdade. Uhum. Se tivesse sido ao longo desses anos, a gente já está melhor. Está melhor.
entendeu? Por várias razões, pelas coisas que eu falei que o Renan aplicou, pela situação que mudou, e o Paulo ainda está indo num viés mais social ainda, portanto, acho que o caminho era esse, não tinha outro caminho para eu ir. Acho que é correto. Agora, tem que aperfeiçoar. Eu não posso concordar 100% com tudo, mas eu tenho que argumentar e mostrar aonde pode ser melhor aqui, onde pode ser ali. Tem um monte de coisa que eles estão também nos ensinando. Ou acha que só porque eu tenho mais de 70 anos sei de tudo. Não. Agora, um bocado de coisa eu já aprendi, inclusive que está errado você dar... Você já sabe onde deu errado. Não é você verdade? Você tem que mostrar agora onde deu certo. Onde deu certo, pois é. E vai aprendendo essas novas. Hoje em dia, por exemplo, ele abriu um escritório em São Paulo, está trazendo... E como o Lula também modificou. Você viu aqui o Jorge Viana, ex-governador do Acre, vir para cá como presidente da... Como é? É uma instituição, me esqueci agora o nome dela, que é o seguinte, que vende, trabalha pela exportação. Aí o que ele estava dizendo antigamente? Você tinha que ir para as feiras mundiais para vender os nossos produtos. E os pequenos e médios? Os médios, que não têm dinheiro para ir para lá. Aí o Lula está fazendo o contrário. Traz os países para cá, como trouxeram aqui, e para vender os nossos produtos. Porque senão a Alagoas só vai continuar vendendo minério, fumo e açúcar, que é as grandes produções da gente, né? Mas as médias não conseguem. E assim nós vamos também a mais um rápido intervalo, né? Tem muita coisa pela frente no Gazeta News Entrevista ao lado de Marcos Rodrigues com o vice-governador Ronaldo Lessa, não é isso, Marcos? Até já. Até já. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos. Evoluindo a informação. Estamos de volta com o Gazeta News Entrevista, em mais um bloco aqui ao lado do Marcos Rodrigues. Não é lenda não, é o suprassumo da comunicação alagoana esse homem. Ao lado também do vice-governador Ronaldo Lessa, falando de muitos aspectos históricos. E vou começar nesse bloco aqui também trazendo para a situação recente. Governador, falando sobre sua passagem na Prefeitura Municipal de Maceió. Você já colocou que o lado realmente do posicionamento do governador Paulo Dantas não te faz ficar arrependido da decisão. O que é que realmente pesou naquela oportunidade, até porque isso só está sendo vivido agora, essa sua certeza de saber que com o Paulo Dantas você tomou a decisão correta. Mas o que é que pesou naquela oportunidade em deixar o posto de vice-prefeito de Maceió, sendo vice do atual prefeito JHC, para ser o vice-governador do estado? Olha, tem uma série de coisas. A primeira mais importante que eu achei foi a falta de se sentir útil. Quer dizer, o Paulo me dá condições de trabalhar mais. Eu já fui para reuniões do consórcio de governadores, já fui para Brasília quando se estava se discutindo a reforma tributária. Quer dizer, agora ele está me chamando, eu que estou com dificuldade de ir, porque tenho que fazer uns exames, mas para ir para a Europa com ele. Quer dizer, há uma certa confiança e uma solicitação de que eu exerça com a minha experiência. E ele sabe também que eu sei meu tamanho. Eu não abro a porta dele. Eu não vou ser ele sem marcar com ele. Então, eu já fui ali, já estive ali, então eu sei meu tamanho. Agora, não conseguia fazer isso com o Jota. O Jota, primeiro, o espaço e as coisas que eles tinham colocado e que aos poucos iam fazendo, não consegui. Não terminou por razões A, B ou C, que ele justificava, não houve esse politicamente espaço. Falando, né? Politicamente falando. A outra questão, por exemplo, além dessa questão de espaço, era, por exemplo, a reformulação. Eu digo, como é que pode ser ter uma cidade com 1 milhão de habitantes, e eu tinha, quando tinha 600, uma secretaria de planejamento e não tem. Aí tentei convencer o Jota disso, que era importante e tal. É claro que o mundo mudou de lá para cá. Aqui saiu de 600 para 1 milhão, não tinha rede social, não tinha, né? Mudou muita coisa, e aí a geração que vem com outra cabeça.
E aí começou a ter as divergências no sentido de... E eu não estou ali para criar problema, né? Choque não tem sentido. Você está ali para substituir, para apresentá-lo. E ele também me respeitar, por exemplo. Chegou aqui o Bolsonaro uma vez, que ele queria que eu fosse com ele, eu digo, não vou. Se Vossa Excelência não tivesse prefeito, aí eu ia porque eu era obrigado. Como eu ia lhe substituir e faria, às vezes, de prefeito da cidade. Pela envergadura do cargo. Pela envergadura do cargo. Mas Vossa Excelência aqui, me desculpe, eu não vou. Não quero, não. Eu fui colega do Bolsonaro na Câmara. Então, sei o que é que eu penso dele e não queria ir. Pois bem, então, isso foi coisas que foram pesando. Até o momento em que o convite do governo, o partido também insatisfeito com a presença e a participação da gente no governo, a pressão partidária era muito grande, e aí eu terminei cedendo de conversar com o Paulo. Aí fui. A primeira vez que eu fui conversar com ele, que ele chamou, não falamos nada de política, nem nada de troca, nem nada. Foi só sobre as questões administrativas. Ele, governador, ele governador tampão, e dividindo com um ex-governador algumas dificuldades. Pronto. Foi a primeira conversa dele, zero. Rapaz, então ele é muito estrategista, ele né? é bom demais. Ele é muito estrategista. A oportunidade de trocar experiências, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Trouxe você ali para o ambiente, o cafezinho lá do palácio, que é bom danado. Pois é. Entendeu? Olha aí. Depois, da segunda vez, aí já tinha muitos emissários, deputados, tudo bem, o nosso partido em cima da gente, querendo que a gente discutisse, né? Aí fui conversar com ele sobre isso. E conversei. Quando o pessoal disse, por que você às vezes faz algumas observações? Por exemplo, eu fiz, agora representando ele, eu elogiei o governo dele, fez outorga de técnicos, como é que a gente dizia, para a extensão rural, dando ao movimento dos sem terra para contratar, através da FAPEAL. Repare, a gente tem a Emater, mas ele estava fazendo mais do que isso. Ele estava colocando via os próprios, aqueles que fazem a reforma agrária, ter o direito de contratar via o governo do Estado, é quem vai pagar, né? Aí eu fui para lá. Fui, mas no mesmo tempo que eu disse que era espetacular o que ele estava fazendo, ele disse, mas lembra o governador. Disse ao Moisés, que era o presidente da Emater, Moisés, mas do mesmo jeito que eu estou aplaudindo essa posição do governador, e acho que está corretíssima, entendeu? Eu sei que o governador vai cumprir o que a gente disse a você. Nós vamos fazer concurso para agrônomos. Nós não podemos continuar em Emater que não tem um agrônomo. Todos não são do quadro. São bons profissionais, mas todos bolsistas. Essas pessoas vão embora depois. Com certeza. Recebem contratos, propostas, vão embora. A gente precisa, quer dizer, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu continuo dizendo aquilo que o Paulo me prometeu. Por que fez eu ir para o Paulo? Respeito ao servidor público, aumento, dignidade, concurso. Você está entendendo a inclusão social, índio, quilombola, negro, LGBT, essas coisas todas aqui da minha vida é importante. Eu acho que não tem sentido você ser gestor e você não olhar as pessoas como elas são, pelos valores dela. Paulo é exatamente isso. Então, por isso, foi que me ganhou, eu digo, não vou ficar aqui. E aí, agora, depois eu achei que fiz absolutamente certo. Quando o Jota vai para o PL e se associa ao Bolsonaro, porque, inclusive, venceram o Maceió no segundo turno. No primeiro perderam. Quer dizer, então, eu ficaria muito impressado se eu estivesse junto dele. Não tinha condições de continuar. Até porque tem um detalhe importante aí. Você falou da questão LGBT e uma grande companheira sua, militante, que é a Kátia Borne, foi vítima de um atentado em decorrência de uma pessoa que agiu dentro dessa lógica, né, uma fascista também, da LGBTfobia, atirou contra o carro da companheira dela, né? Está preso ele. Ele está preso e é uma pessoa eleitora desse candidato, né, do ex-presidente lá, Bolsonaro. Você falou que foi um dos motivos também da sua ruptura com o prefeito. Como é que você acha que o mundo que você trabalhou tanto para ser progressivo, ele está tão, sei lá, dando passos para trás em algumas questões, como essa, por exemplo? Não reconhecer a liberdade individual das pessoas, enfim. Olha, dizem que a gente, no momento, é incapaz de fazer o diagnóstico. Só quando olha para trás, aí você tem condições que não tem mais os valores emocionais, etc., de fazer uma avaliação mais correta. O fato é que o mundo é assim.
Repare que essa onda de direita não só está aqui. O Trump está desafiando a qualquer momento. Por isso que eu disse que esse Guerra Civil é um filme bom de ver. O presidente da Argentina, tá certo? Então, você tem uma onda de direita no mundo muito grande. É inacreditável. Ontem eu assisti do jogo, a televisão, repetidas vezes, pedindo punição para um ato de racista que houve. O negócio era... Eu não me lembro agora qual era... Bom, vocês viram isso aí, ficou... Né? E ainda vai dizendo assim, ele novamente vai, o Atlético de Madrid, fazer mais uma nota de repúdio, ao invés de ter providências da polícia e pegar o cara porque foi filmado. Foi filmado, quer dizer, se é crime, ele devia ter alguma providência ser tomada. Então, é isso que eu acho que... Erros tem. Eu acho que... vou dizer um dos erros que nós cometemos, eu vou dizer. A nossa geração, depois que terminou a ditadura, caiu, década de 80, foi 100 mil nas ruas, o povo clamando, né? Foram os mortos, o sofrimento, os amigos que a gente perdeu e tal. Aí o que ocorre? A gente achou que estava resolvido o mundo. Achou. Repare que a gente não fez... Por que no 31 de março a gente não fez como eu fiz, que eu fui agora? Agora eu mesmo errei. Agora foi que eu fui lá diante de Cristo dizer, meu Deus, como é que pode falar em Deus essas pessoas que acham que o ódio, a morte é o caminho? Me diga, como é que pode? Eu fui no monumento que eu construí dos 2000 anos de Cristo. Mas a gente fez isso todo o período quando eu era prefeito e governador, para dizer, olha, morreu fulano, Jaime, Manuel Lisboa, isso, aquilo, outro. A gente não fez. Então, quem não fala do passado está arriscado a repeti-lo. Por isso que é importante. E o Brasil não fez como a Argentina, que a Argentina culpou os torturadores. A Argentina botou eles no banco dos réus. Aqui não. O Bolsonaro faz um elogio para tirar a Dilma no dia da votação. Faz aquele Ustra, sei lá, o nome do cara, ele faz um elogio a um torturador. Quer dizer, então o que ocorre? Eu estou falando um dos erros dos quais eu tô assumindo que cometi. Porque como gestor, a gente podia ter fixado e tentado mostrar como foi a história e como é difícil, para poder a gente não repeti-la. Hoje eu ficava indignado quando eu passava no quartel do 20, que eu via garotos e garotas jovens pedir ditadura. Quando eu, na turma de engenharia, nós não conseguimos escolher o nosso paraninfo. A gente escolheu Dom Helder Câmara. Repare, grande comunista Dom Helder Câmara. E não deixaram. A ditadura obrigou a ser um ministro. Você tem uma ideia, eu não estou nem falando dos que morreram, está entendendo? E dos que foram torturados. Estou falando das mínimas coisas que é a antidemocracia, que é a ditadura. Então, eu acho que é isso que faz a gente teria que ter tido um outro comportamento para evitar que a extrema-direita pudesse estar vindo. Porque tem um cara ser centro-direita, ser conservador, o outro é mais esquerda, o outro é mais progressista, é menos. Mas sempre tinha diálogo. Sempre tinha diálogo. A política é isso, é ter diálogo. Claro. Agora, se você vai para os extremos, doutor, o que vai resolver? Bala? Bala é a resposta da Rússia com a Ucrânia, agora de Israel com os palestinos, com o Hamas, não tem sentido, quer dizer, a gente não pode, eu pelo menos não concordo. Enquanto eu tiver forças e capacidade para lutar e argumento para tentar construir um caminho, claro, do tamanho que você pode. Né? Se eu sou todo desse tamanho que eu sou Alagoas, pelo menos onde eu moro, eu tento levar isso. Às vezes, hoje o meu Rômulo, ele é o meu fisioterapeuta e também o meu... Da parte da academia, como é que chama? Personal trainer? Personal trainer. Aí ele chegou e disse, eu acho gozado, porque chegou uma moça e fez um elogio muito grande. Você é uma figura maravilhosa. Aí quando ela saiu, ele chegou e disse, Ronaldo, eu não lhe entendo, porque já encontrei até bolsonarista dizer que você vota. Eu digo que talvez seja a forma com a qual eu argumento, entendeu? Tenho certeza disso. Tenho certeza disso, porque nós conversávamos sobre esse assunto também, né? Até fora do ar, né? Por conta do posicionamento, né? Acaba agradando gregos e troianos numa situação como essa. E a questão da coerência, né? Coerência, né? Sensibilidade, essas coisas. Manteve-se sempre ali no bom termo, né? Eu presenciei mesmo na fase que você estava como vice-prefeito, você lembra disso?
E ele foi para um evento onde ia ser anunciado benefícios para os educadores, inclusive no pós-pandemia. E quando foi citado o nome do Ronaldo, naquela oportunidade você foi mais aplaudido que o próprio prefeito. Não por uma questão, mas por causa da história ligada à educação. E você tentando lá ficar naquela posição de vice e sentar-se, Ronaldo, levanta que o povo quer lhe ver. Você lembra disso? Porque às vezes o povo quer lhe ver porque era um momento importante e irrelevante. Então, quer dizer, o servidor sabe identificar esse carinho e essa ação feita em relação a manter-se coerente. Engraçado é o posicionamento. Não, mas é porque pode ficar chato. E aí é uma pergunta que eu gostaria de encaixar também com toda essa sua história política, Ronaldo. Existe mesmo na estrutura política essa situação em que muitas vezes o gestor não quer que um secretário apareça muito, não quer que um vice dele apareça muito, já pensando na possibilidade de uma exposição desses holofotes aí ser tirados de proveito de um aspecto positivo para um próximo processo eleitoral? Existe isso na estrutura? Você já vivenciou esse tipo de situação em algum momento? Existe. Mas o mais comum não é esse. Porque você pode fazer uma outra coisa. Você pode prestigiar o que você quer. Entendeu? Você como gestor, aquela pasta é a pasta que eu vou, aquela figura, ela vai ocupar esse espaço. Então isso é muito mais importante e é muito mais honesto, é muito mais correto do que se você, na medida que você tenta não prestigiar ou desfavorecer um secretário seu, você está fazendo com o seu governo. É bobagem, é erro. Isso é pequeno. Entendeu? Não é verdade? Você engrandeça a pasta que você quer, os melhores, né? Entendeu o que eu quero dizer? Na medida que você fizer isso com um secretário seu, você também está atingindo a pasta que ele representa. Acho errado. Muita gente comenta aqui também sobre as questões relacionadas a uma atmosfera política que vive intensa em Alagoas, né? Estamos já vivendo 2024, em que vamos ter as eleições municipais, mas muita gente já falando em 2026. E aí, o nome de Ronaldo Lessa surge também nesse xadrez. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento aqui também no Gazeta News Entrevista e falasse sobre esse assunto, sobre 2026. O que é que se comenta nos bastidores? De que o atual governador, Paulo Dantas, deve se afastar pelos próximos 2 anos para poder concorrer a uma vaga no Senado e aí você assumiria como governador do estado de Alagoas. Podemos considerar essa hipótese, Ronaldo? Eu acho que é normal e se o governador me perguntar, eu vou dizer, governador, o prazo é março de 2026 para ele sair. Eu acho que ele deve continuar. Eu acho que ele deve sair do governo, ser candidato ao Senado, a deputado federal, o que ele entender que as forças daquele momento... Porque muitas vezes a pessoa diz, mas é muito apertado 2 senadores... ser candidato ao Senado. Do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo. Mas já houve. Quando eu ganhei... E afinal de contas são 2 vagas, né? São 2 vagas. Em 2002, quando nós ganhamos, o Theo e o Renan não foram eleitos, não era do mesmo lado. Exato. Quer dizer, então, isso não é impeditivo. Agora, é claro que isso é uma coisa para ser avaliada no momento adequado, entendeu? Ele pode ser deputado federal e até puxar mais um. Todas essas coisas, como fez o próprio Arthur Lira, porque ele subiu. Eu tive mais votos do que a Tereza Nelma e ela que entrou, né? Porque a votação dele puxou a legenda. Então, eu acho que ele deve sair. E eu acho, por isso que muita gente que tentou, porque você não vai enfrentar o JHC e tal, etc. Tal. Bom, para prefeito? Porque é difícil, para prefeito agora, difícil é. O Jota está bem avaliado, qualquer um que for, achando que é brincadeira, não vá, porque não vai ter que enfrentar um adversário forte, que ele está forte, entendeu? Por mais divergências que se possa ter de algumas coisas que ele está fazendo. Agora, eu não vou porque eu acho que eu já fui eleito para ser vice dele, não fui, quer dizer, ele está sem vice. Agora eu fui eleito para ser vice do Paulo, também não ser? Rapaz, o pessoal vai dizer assim que eu vou... Qual é a sua, Para que votar no Ronaldo? Tudo que a gente vota, ele sai. Então não tem sentido. Eu acho que eu posso ajudar mais o Estado se eu ficar como vice-governador, porque eu vou assumir o governo em abril de 2026. Né? Se vivo estiver até lá, se Deus quiser. Então, vou como um todo, trabalhar por esse projeto com o qual que eu acredito, que eu estou envolvido nessa equipe, tá entendendo? Para a gente fazer o melhor. A coisa que eu não tenho clara é como que as pessoas assim, você é candidato à reeleição? Essa era a nossa pergunta. Essa era a nossa pergunta. No gatilho. Mas antes que você a gente prolongou o tempo por causa disso. Pois é, mas veja bem. Mas veja só. Como é que eu vou poder saber isso agora? É muito difícil. Primeiro, por
causa dos 75 anos. Claro, mas o Lula tem 78, o Biden tem 80 e tantos. Mas cada um tem uma genética. E o Lula disse que tem 78 com tesão de 60. E aí? Pergunta. Não é bem outra essa tesão. Eu não devia ter provocado. Mas vamos lá. O Ronaldo vai pro Senado. Você tá no microfone azul. O Senado tem aquele tapete azul. Maravilha. Que o povo chama de céu. Você sonha com o céu? Tem muita gente que diz assim, eu só falta senador. Você já foi vereador, deputado estadual, federal, vice-prefeito, prefeito, vice-governador, governador, 2 vezes, só falta senador. Eu digo, mas isso não é sonho. Sim. Eu nunca tive nem sonho de ser governador, a vida foi me levando, foram as coisas que ocorreram. É você e o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Claro que, evidentemente, eu me sinto bem no que eu estou. Se não tinha largado, repare que eu não fui um cara carreirista. Eu fui candidato a governador, fiquei 2 anos sem mandato e fui para vereador, 88. Não é certo? Aí depois saí da prefeitura, não fui candidato a vereador, que eu podia ter sido. Não fui, fiquei sem mandato. Fui para os Estados Unidos, fui para o BID. Do BID eu falava pela Voz da América para cá, para Lagoa, num programa do França Moura. Isso. Trabalhei esse período em Washington. Entendeu? Volto em 88. Fui eleito e reeleito governador. Mas perdi para senador, para o Fernando Collor, em 2006. 2010 perdi para o Teotônio Vilela. 2014 assumo deputado. Né? Perco em 2018. Quer dizer, eu não sou carreirista, eu faço o que eu imagino que posso fazer, entendeu? Dentro de uma visão das coisas. Então, por isso o Senado, para mim, não me encanta. Não me encanta. Não me encanta. É maravilhoso. São 8 anos. Olha a corzinha azul. Olha, pode ser. Se a genética disser, Ronaldo, você não tem condições mais de uma de Você prioriza hoje a sua saúde e a qualidade de vida. Claro, eu preciso... Isso está em primeiro plano, então. O que poderia, por exemplo, fazer uma mudança de planos ou até interromper, por exemplo, uma estratégia política na sua vida seria realmente essa sua condição de saúde hoje, Ronaldo? Pois é, eu acho. Eu acho que, veja bem, eu quero ser útil, mas você não vai poder nunca servir se você não estiver bem. Ninguém pode fazer felicidade dos outros na infelicidade. Ninguém. Ninguém vai amar se não for amado. Se você não se gostar, você não vai. Então eu preciso estar bem, para que eu possa até ter cabeça para fazer as coisas corretas e certas, sem ódio. Coisa maravilhosa da minha vida, eu consegui parar de ter ódio das pessoas. Não tem ninguém. Os mais adversários que eu já tive, serrenhos de lutas passadas, que nós não vamos dizer nome nem de nada, mas nenhum. Essa história de ir bater, que o ódio faz isso, não tenho comigo. Então, se isso já foi um adoecimento que cada um agradece a quem quiser, eu agradeço a Deus, entendeu? Eu não posso deixar de perder isso de vista. Então, só naquele momento é que eu vou saber de que forma melhor eu posso servir aos outros, estando bem. Então, deixa eu fazer uma pergunta mais filosófica. Qual é a Alagoas que o Ronaldo sonha hoje? É uma Lagoa com menos desigualdade. A gente pode e tem condições. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Nós só somos o 3º maior densidade demográfica do país, só perdendo para Rio e São Paulo. São Paulo foi capital econômica, é um país à parte. Pra você ter uma ideia, o segundo orçamento ainda é da capital de São Paulo. O Rio foi a capital do país. Pois bem, depois deles dois, a 3ª densidade demográfica é essa terra. Nós temos mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. O dobro do Nordeste. O Nordeste não chega a 40 habitantes por quilômetro quadrado. E por que isso acontece? Porque nós temos todo um ecossistema, uma biodiversidade inigualável. E isso se reflete, inclusive, politicamente. Qual foi o primeiro herói que o país reconheceu? Zumbi. De onde esse cara era? Daqui. Primeiro presidente da República, daqui. Entendeu? O segundo presidente da República, daqui. Você vê Jorge Amado, o Jorge Amado é baiano, também, que é nordestino, mas você tem Nise da Silveira, você tem Djavan, você vai ter Jorge de Lima, quer dizer, uma terra, vai ter a Luísa Helena, que todo mundo critica de um lado ou ama do outro. Você está entendendo? Tem o 3º presidente da República também, feito daqui. É para um lugar desse tamanho. Quantas vezes teve o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da Câmara daqui. Quer dizer, uma terra dessa,
Ela é abençoada. E por que a gente não avança? Avança. Olha, avançou. Próximo bloco. Próximo bloco, então. Mas a gente avançou. Se quiser, eu vou mostrar os avanços. Ele entendeu aqui a leitura corporal, não é isso? Muito bem. No próximo bloco, com o vice-governador Ronaldo Lessa, nós vamos aqui também trazer mais detalhes, ainda hoje, no Gazeta News Entrevista, ao lado de Marcos Rodrigues. Voltamos já. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos. Evoluindo a informação. Estamos de volta com o Gazeta News Entrevista, toda semana recebendo um personagem ao lado de Marcos Rodrigues, aqui competente e profissional, que durante a semana também tem muitas informações pela Mix Maceió e também aqui no Gazeta News com o Boletim Gazeta ao lado da Thaís Cavalcante. E claro, hoje nós vamos recebendo aqui o vice-governador Ronaldo Lessa, que falava no bloco anterior sobre as questões relacionadas a Alagoas, principalmente, e o sonho dele para Alagoas. Qual Alagoas que você tanto sonha? Foi a pergunta que ficou no ar no último bloco. E ainda disse, aí ele disse, né, o que avançou, mas eu provoquei. O que é que falta avançar mais? O que é que falta avançar? Avançou. Então? Você disse que ia falar. Avançou porque a gente se lembra, estereotiparam a gente. Quando falava nordestino e alagoano, o nordestino era chapéu de couro, no alagoano era o pistoleiro. Os filmes eram assim. Quer dizer, isso a gente... depois a polícia da gente era gangue fardada. Hoje a gente ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Foi na sua gestão, né? Nossa gestão, graças a Deus. E num caminho difícil, né? Complicado. Então avançamos nisso. Quer dizer, aquela matança, o coronelado. Então, nesse aspecto já mudou. A questão de segurança é outra coisa, e eu vou dizer, isso começou, nós fizemos demos autonomia, força à Polícia Militar, à Polícia Civil, à estrutura de segurança, mas os governos que sucederam fortaleceram muito mais. Encontraram a casa arrumada na sua avaliação. Pois Você teve os concursos que mudou o perfil de quem fazia segurança. Exatamente. Né? Isso e a estrutura, até a estrutura criminalística, tudo isso foi criado por nós. Né? Por exemplo, grupo de grupamento aéreo, o helicóptero, essas coisas todas que a gente deu o pontapé. Mas hoje é outra coisa. Você vê o CISP, que a gente não teve condições de fazer, que é a unificação do Instituto de Economia, de Segurança em várias regiões está sendo feita. Quer dizer, então, tem muita coisa que é bem diferente do ano, por exemplo, que o meu ano da década de 90. Aí nós demos saltos, tá entendendo? Na questão hospitalar, né, nós não tínhamos UPA e nem tinha hospitais públicos. A gente deu salto nessa coisa. O cooperativismo da gente também. Ainda não... Você vai ver o instrumento do cooperativismo na hora que tiver recursos para que a gente possa financiar a agricultura familiar. O Estado é um Estado eminentemente agrícola. Entendeu? Você tem minério, você tem o gás, você tem o petróleo, você tem o açúcar, entendeu? Você tem alguns forças que seriam os esteios da exportação e da economia, mas a economia, por exemplo, hoje a gente produz a economia para alimentação e pode ir para exportação. Nesse pessoal que veio, eles vieram para comprar até mandioca. Você está entendendo? Quer dizer, a apicultura da gente, nós somos o próprio alagoano, é considerado até hoje, pode até parecer amanhã o melhor do mundo, hoje é o nosso. E a gente ainda não está tirando proveito disso que pode tirar. Então nós temos aqui condições de fazer isso. E vejo um governo com essa clareza, com essa abertura. O Paulo é um homem que está, sabe, buscando trazer na sua estrutura essas condições. Valorizando, criou até agora a Secretaria Executiva das cooperativas. Precisamos fazer uma outra coisa que precisa ser integrada. Que eu falo nas coisas boas que estão fazendo e acho que nas outras que faltam melhorar. Por exemplo, na minha avaliação, falta melhorar a questão
da utilização do FECOEP. É preciso que a gente repense o FECOEP. Está entendendo? A outra coisa, economia solidária. A economia solidária, por exemplo, hoje, ela está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para mim é um equívoco. Ela não pode estar ali. Porque a economia solidária, ela está umbilicalmente ligada ao desenvolvimento social. Claro. É aquela camada que precisa da economia solidária para dar o salto. E tem sido isso em outros países. Então, a gente tem que corrigir isso. Não sei nem qual foi o dos governos que fez isso, mas a minha avaliação está equivocada. E eu participo disso, porque inclusive fui relator dela quando era deputado federal. Então tem muita coisa que a gente pode dar, mas a gente tem, vamos dizer assim... E que você vê espaço agora para poder fazer. Com certeza. Tem espaço de diálogo, que é o mais importante, né? Tem espaço em diálogo, a gente está... Ouve-se, discute-se, você vê... outra coisa que foi também o Centro a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não tinha na minha época com esse caráter. É outra coisa nova que surgiu, que a gente tem que aplaudir. Entendeu? Outra coisa que... enquanto eu lutei, eu digo, foi bom, eu tirei a mortalidade infantil, fizemos igual ao Nordeste. Lembra que eu botei um colete, passei anos com aquele colete, até a Unicef vir tirar o colete? A gente venceu. Eu digo a sociedade, porque nem dinheiro eu tinha para vencer. Eu só fui o coordenador da luta. Na verdade, foi a sociedade, foi a força do alagoano que venceu. Então, essas coisas que a gente já viu dar resultado, a gente pode ter certeza que outras estão dando. Por exemplo, por que eu criei o NEAL? Quando eu vi que eu não abria vaga para professor, 1.000, só entrava 600 candidatos, não tinha, o número de candidatos era menor do que o número de vagas. Então precisava da universidade estadual. Como foi depois a Uncisal, fiz a Universidade de Saúde, que hoje ninguém tem dúvida. Na época eles queriam me matar, porque eles queriam que eu fechasse a Fundação Lamia Filho, porque dizia que trazia mais pessoas de outros estados do que alagoano. Quer dizer, todas essas coisas que a gente teve que enfrentar e vencer. Mas tem outras que a gente não conseguiu, estou vendo o Paulo fazer. Cuidar da criança daqui, do zero, a gente não teve essa chance. É uma pena que o governo municipal não esteja fazendo a mesma coisa aqui. A quantidade de creche precisa ter, ele tem que aumentar isso. É um equívoco que o Paulo tem, que o JHC tem que corrigir. O Paulo está fazendo isso, entendeu? Porque como é que a gente vai tirar o atraso? Nós não vamos permitir. Nós somos o segundo ou terceiro estado que tem mais analfabetos. Mas a gente foi feito um estudo que é de 50 anos para lá. Né? 40 anos para lá, que perdeu a idade. Na idade correta, nós estamos o terceiro de melhores condições. Quer dizer, então, isso é que tem que manter. É que as novas gerações, daqui a 15, 20 anos, é que os nossos filhos e netos é que vão dizer a resposta do que a gente está fazendo hoje. É isso que vai aparecer. Ronaldo, a gente tinha que fazer esse espaço, né? Temos feito essa provocação. Claro. Mas a ideia do podcast é também mostrar o lado humano. Você chegou aqui falando de cinema. Surpreendeu todo mundo aqui. Pô, o cara tem tempo de ver cinema, que bom, né? Essa é a grande pergunta. Que bom que serviço dá para ver cinema, né? Mas o que é que o Ronaldo faz exatamente para, obviamente, se realimentar, mas espiritualmente? Você já falou aí de Deus, sua visão que você tem hoje. Mas quando você dá aquela pausa, o que é que você faz? Você ouve música? Vôlei não dá mais, que a sua hérnia não deixa. Pois é, durante muitos anos, eu digo, quase 60 anos, eu estava jogando. Ainda jogava até 60? 50 e tantos anos, não cheguei a 60 não, mas mais de 50 eu sei que eu era governador e lá em casa tinha sábado e quarta-feira tinha jogo e jogava com a garotada dos meus seguranças militares, do bombeiro e da polícia. Mas eles deixavam você ganhar, novo, né? Não deixava nada. É como hoje. Hoje eu mudei o voleibol para o dominó. Olha aí. De vez em quando jogo meu dominó, porque eu acho que é uma coisa que alegra. Mas adoro cinema. Não tenho condições de frequentar como eu frequentava antes. Mas acompanho Rustin. É um dos filmes que fala da virada da década do século passado, de 50, 60, dos Estados Unidos para cá. Esse, Guerra Civil. Tem tantos outros filmes bons que a gente não tenho muito tempo para ver, mas alguns... Consegue ler? Você está com um livro de cabeceira atualmente? Estou com 2 livros. Por favor, se puder mencionar aqui, até para dar uma dica também para quem está nos acompanhando. As editoras vão agradecer, se você lembrar aí. Lembra? Lembra. Como é, meu Deus? Mas ser política... Porque Torto. Um livro, está premiado ele. Não tem nada a ver com política. Não. Isso é um romance. Que
se passa no Nordeste, entendeu? Mas ele fala da nossa genética, da nossa... Torto parado, é isso? Torto arado. Isso. Você viu, tá? Não, na verdade, estamos recebendo aqui as informações da nossa produção. E estou tendo um outro que era... Estou tendo outro que é... Como se diz? Porto Seguro para as elites. Porto Seguro para as elites. Entendeu? É de Marcelo Barbosa, se não me engano. É um dos caras que eu estou querendo trazer para cá. Porque eu não... Repara, o vice não faz, não opera, não dá aula, não constrói casa. O vice dá conselho, substitui o governante, é um jogador da reserva. Mas eu achei que era importante a gente... Você quer ter uma atuação discutir política. De promover debates, seminários. Exatamente. Nós estamos criando, só está faltando a PGE aprovar. Observatório de Políticas Públicas. Eu quero fazer um centro de estudos para trocar as experiências e apresentar as nossas. E não deixa de ser uma forma também de levar para as pessoas mais conhecimento, né? Exatamente. Contribuição total. É isso que a gente quer. Então isso você não disse para ninguém, você está dizendo só aqui. Não, primeira vez aqui. Então, primeiro furo. E vai ser, já tem uma sala no novo prédio, que eu já comecei a trabalhar segunda-feira, hoje é o terceiro dia que eu estou lá. Certo. Ali ao lado do Palácio, uma sala só para as pessoas que são professores que vão ser contratados como bolsistas para nos ajudar nisso. Eu já trouxe aqui Roberto Amaral, que foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, né? E agora eu quero trazer esse cara que é um grande estudioso, é um cara que fez esse livro para mostrar um pouco dos conservadores, da posição da elite do país. Para poder você, inclusive, não é que ele seja elite, ao contrário, mas você não vai combater uma coisa que você não conhece. Claro. Você não sabe os valores. Então, esse livro também é outro livro interessante. Agora, pratos. Vamos falar de uma coisa que eu gosto muito. Por favor. Música, gosto demais. Você falou do Djavan aí. Se lembrou é porque você ouve. Né? Não, claro. Djavan, e você morou na Pitanguinha, né? Era colega bairro dele, né? Desde 10 anos de idade. Ah, você viu ele? Foi pro Rio da mesma época. Foi um grande companheiro. Fui professor da mulher dele, a primeira, Aparecida. A gente tem uma história, a gente junto. Quando eu inaugurei o Teatro Leite, Gustavo Leite, no Centro de Convenções, aquele teatro, quem foi que veio inaugurar? Ele, de graça, R$0. Foi o presente dele para Maceió, no dia 16 de setembro, que era o dia da nossa emancipação política. Quer dizer, o Deja é essa pessoa. E acho que a música é ela é a cultura de um modo geral, porque... Agora mesmo, eu lutei... Quem criou o Festival de Bumba Meu Boi em Maceió? Fui eu, há 30 e poucos anos atrás. Entendeu? Agora o Paulo... Sabe o que o Paulo fez? Vai dar outorga para criar o festival estadual. Olha que coisa maravilhosa. Valorizar guerreiros, chegança, nossas manifestações. Você vê o São João da gente, vai deixar acabar com a nossa cultura, com a nossa história, com o nosso Você defende esse mergulho na nossa própria história, né? Nossa própria história. Reconhecer as nossas origens, né? Eu acredito que Como é que você coerente. pode ir para frente se você não conhecer quem você é nem o passado? É muito difícil. É a frase da história. Ele ia provocar você da gastronomia. Você não cozinha, não. Gastronomia, né? Mas eu não produzo. É bem mais tradicional ou gosta daqueles pratos sofisticados? Não, porque eu gosto de rabada, buchada, mocotó, feijoada. Isso tudo. Gosta também? Gosto. Porque existe a rabada, procotó... Mocotó. Agora eu gosto de sarapatel. Oh, isso é bom. Né? É uma buchada boa. Não, a nossa... Mas você tem que diminuir, senão você não quer chegar lá, você tem que diminuir. Não, mas eu estou fazendo, eu estou com a doutora Cláudia Toledo, do ortomolecular, aqui, a barriguinha. Então ela libera de acordo com... Tá trincado, tô, senão eu já estou há alguns meses com ela. Senão não conseguia nem... O meu problema era fechar o paletó. Eu estranhei. O nosso também, eu não estava fechando. Nosso também. Agora isso é saudável, né, Tom Boa? Eu já ia dizer isso, rapaz, serviço é bom, que o Ronaldo tá magro, né? Pra gente... Olha o preço disso. Claro, tudo é um sacrifício, não vem nada de graça. Pra gente encerrar esse momento com o vice-governador Ronaldo Lessa, eu gostaria também de um lado pessoal que nós estamos colocando aqui, qual a maior lembrança e a maior saudade que o senhor tem de sua mãe, Dona Noélia, que poderia deixar claro aqui, registrado para todos nós nesse momento? Veja só, a maior lembrança dela... Eita, é tão difícil você dizer isso, porque ela foi muito importante na vida da gente, né? Porque, repare, meu pai
Meu pai morreu com 39 anos. Quer dizer, ela ficou viúva com 39, eles dois são da mesma idade, nasceram em 25. E ela teve que voltar a fazer o segundo grau, porque os documentos dela sumiram no Instituto. Aí ela terminou fazendo o supletivo para completar o ginásio, o científico, o segundo grau, e depois fez vestibular para Direito. Eu fui professor delas. Ela tinha um grupo de amigas, iam lá para casa e eu dava aula a elas. Aula de matemática, elas faziam vestibular e tal. Era um vestibular que exigia isso. Pois bem, e ela se formou e tudo, quer dizer, é uma guerreira. 7 homens dentro de casa. E ela viúva, né? Então, ela foi uma pessoa assim. E outra coisa, a minha veia política do DNA é dela. Porque ela, como eu falei, né? Tenho 2 irmãos, o Joaquim de Paulo Vieira Malta, que é o avô dela, meu bisavô. Foi ele que terminou o palácio. Tanto os 100 anos do palácio, eu não pude nem ir para a festa que eu disputava com o Collor. O governo não podia ir, porque a data era impossível de eu ir à festa. Na época. Pois bem. Mas o Joaquim foi um irmão bastardo dele. Na verdade, o grande líder daquela época era o Euclides Balta, que era o irmão dele, que foi que governou mais vezes que ele. O Joaquim é um cara que veio da Europa, um cara mais estudioso, mais intelectual, que numa dessas mudanças botou o Joaquim como governador e ganhou. Né? Mas então a minha mãe traz esse viés de político. E eu vou dizer, eu tenho uma ideia. Por exemplo, eu já estava separado. Eu tenho uma filha, tenho 2 filhos, Nina e Nivaldo. Estava separado, minha filha. Eu quero passar meu aniversário quinta-feira com os 2. Eu conheço a Nina da internet, torcedora do Fluminense. Doente. Gosta de comunicação, né? Ela trabalha com futebol, inclusive. Pode. Maravilha. Entendeu? Mas ela é muito parcial, ela não consegue fazer o jogo do Fluminense, não. Ela chora muito, né? E grita muito também. Como também eu não consigo fazer o jogo também com o meu lado normal do Vasco da Gama. Se falar do Vasco, meu Deus do céu. Essa mora no Rio, né? Ela mora no Rio. Pois é, então, eu perdi um pouco agora. A respeito da importância, sua mãe. Sim, pois é. Então, veja só. Quando eu estava com uma companheira, que é uma pessoa maravilhosa, que eu vivi muitos anos, a Tereza Beltrão, ela professora, viúva, né, do Lula, era meu parente, mas a gente teve uma convivência de 8 anos muito, muito bonita, muito legal. Mas a Tereza quando eu era governador, a Tereza não pedisse a ela para ir para comício, ela podia até acompanhar, mas se ela ficasse anônima, entendeu? Quem sabe que era a primeira-dama? Minha mãe. Ela foi presidente da Soprobem, que geralmente se dá o cargo a primeira-dama, depois eu que troquei, botei o Zezito, botei outros presidentes também de partido. Mas ela tinha uma sala no palácio, ela recebia o povo, eu tinha que segurar ela, senão ela dava o palácio todo e o povo. Tinha uma figura muito grande. E isso é que me lembra, minha mãe lembra isso, lembra uma pessoa assim. E qual foi a outra? Essa é boa. Minha mãe foi ela, eu tenho... E a maior saudade que hoje dá, por exemplo, ao lembrar de sua mãe? A maior saudade que você tem? Ela era muito feliz. Eu não sei, eu acho que o fato de eu ter conseguido ainda continuar, né, porque ela assistiu a minha derrota em 2010. Ela morreu em 2011, ela assistiu as 2. A que eu perdi o Fernando Collor para senador mas eu acho que não foi aí a tristeza, eu acho que foi mesmo a viuvez dela. Eu acho que aquilo foi que reparei, uma pessoa meu pai não deixava ela trabalhar, bicho. Mas sabe o que ela fazia? Ela fazia escondida. Só a gente sabia. Ela costurava para fora escondido. Quando meu pai chegava, era obrigado a avisar para ela esconder tudo, para ele não ver. Ele era já advogado da Petrobras, não sei o quê, já estava ganhando melhor, não queria que a mulher dele trabalhasse. Aquela ideia dos nossos pais era assim. Antiga, né? A nossa mãe, no máximo que podia ser, era uma professorinha. Minha mãe nunca foi mulher disso, sabe? Ela era uma mulher dinâmica. Olha, essa eu vou encerrar com essa. Por favor. 6 meses depois da morte do meu pai, minha casa é invadida por um caboclo, acho que isso aqui é a casa da viúva, eu vou roubar. A gente acorda, Ricardo vivo.
Ricardo era o... Que virou delegado. Que virou delegado. Tudo. A gente só ouve pá, pá, o estampido, meu amigo. Que a gente corre, mamãe tá de camisola, pá, metendo bala. Tu acredita? Ricardo, mãe, a senhora é louca. Ela disse, eu vou deixar nenhum vagabundo mexer com meus filhinhos. Ricardo já adulto, cara. Devia ter uns 19 ou com 18 anos. Você vê quem era Noélia Lessa. Você mostra o que era... E aliás, no passado, o matriarcado foi muito forte também. Né? Que você homenageia com um prédio da saúde pública aqui, né? Foi. Que o governador já me prometeu, e o Gustavo Dói, estou falando aqui, vocês dois me prometeram. Gente fazer a terceira clínica da saúde. Tem uma no Jacintinho, tem outra no Benedito Bentes, tem a terceira clínica da família. É um negócio espetacular. Ela não é uma UPA, porque não é de emergência, mas ela é de clínica. É de atender a população. E o terceiro, o prédio está acabado, sem atenção. Os funcionários me chamaram, eu fui ver, saí de lá triste. Aí chamei o Gustavo e falei com o governador. Assim que melhorar a situação, mais um pouco de finanças, nós vamos... Aquela região precisa de uma clínica da família. Claro. Aquele povo precisa disso. Aí vai ser uma clínica da família. A terceira clínica da família será lá. Bom, veio na posição que ocupa hoje como vice-governador, mas governador Ronaldo Lessa, tá certo? Muito obrigado pela presença nesse primeiro episódio aqui do Gazeta News Entrevista. Marcos Rodrigues, foi uma honra também tê-lo aqui mais uma vez. Vai ser assim essa dobradinha daqui pra frente, né? Toma, a hora é essa. E como dizia sempre, o Lessa, né? A hora é essa, a hora é Lessa. E conte sempre conosco. Muito obrigado por tanto aprendizado também, né? Concedido por mais de uma hora aqui nessa participação no primeiro episódio aqui ao meu lado e ao lado do Marcos Rodrigues. Eu quero agradecer a vocês, toda a organização, e quero referir especialmente ao Fernando Collor. Por favor. Entendeu? Porque quando eu falei dos meus desafetos, Fernando Collor foi um desses, né? Tivemos muita rivalidade, entendeu? E faz parte da vida política, isso não tem nenhum demérito, mas a gente conseguiu ter uma relação muito, muito, muito civilizada. Você imagine que os 4 anos que eu fui deputado federal, todos os 4 anos. Comandando a bancada. Eu coordenei a bancada e todos os 4 anos com o voto de Fernando Collor. E com o apoio. Ele literalmente ajudava a bancada a se unir e a gente uniu. Esses 4 anos não teve briga, você tinha, embora o governador e o prefeito não se dessem muito bem, mas a gente conseguia não criar nenhum problema para eles. Eu acho que a gente cumpriu esse papel. E eu agradeço também ao Fernando por isso. Claro, os 12 votavam, toda a minha eleição foi por unanimidade. Né? Mas no caso dele, eu faço essa referência, porque inclusive estou aqui, também tenho certeza que com o consentimento dele. Talvez seja um agradecimento ao contrário. Valeu, Ronaldo. Obrigado pela presença. E é isso, ó. Gostaram? Aguardem que vem mais por aí. Até o próximo, então. Estaremos juntos aqui na programação do Gazeta News. Um grande abraço a todos. Eu quero agradecer a vocês, toda a organização, e quero referir especialmente ao Fernando Collor. Por favor. Entendeu? Porque quando eu falei dos meus desafetos, Fernando Collor foi um desses, né? Tivemos muita rivalidade, entendeu? E faz parte da vida política, isso não tem nenhum demérito, mas a gente conseguiu ter uma relação muito, muito, muito civilizada. Você imagine que os 4 anos que eu fui deputado federal, todos os 4 anos. Comandando a bancada. Eu coordenei a bancada e todos os 4 anos com o voto de Fernando Collor. E com o apoio. Ele literalmente ajudava a bancada a se unir e a gente uniu. Esses 4 anos não teve briga, você tinha, embora o governador e o prefeito não se dessem muito bem, mas a gente conseguia não criar nenhum problema para eles. Eu acho que a gente cumpriu esse papel. E eu agradeço também ao Fernando por isso. Claro,
Os 12 votavam, toda a minha eleição foi por unanimidade. Mas no caso dele, eu faço essa referência, porque inclusive estou aqui, também tenho certeza que com o consentimento dele. Talvez seja um agradecimento ao contrário. Valeu, Ronaldo. Obrigado pela presença. E é isso, ó. Gostaram? Aguardem que vem mais por aí. Até o próximo, então. Estaremos juntos aqui na programação do Gazeta News. Um grande abraço a todos.